A paz do Senhor. Hoje vamos estudar sobre Jó e a realidade de Satanás, nessa lição número 3 do último trimestre de 2020 da nossa História Bíblica Dominical. Eu sou Janaína Boge, teóloga e professora de EBD há mais de 20 anos e atualmente congrego juntamente com meu marido e minha filha na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. E eu quero aproveitar já agora no início para te convidar a se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, porque quem é inscrito fica sabendo primeiro quando tem vídeo novo. E aproveita e já deixa o seu like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo também, se ao final ele tiver sido bênção para você, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Amém? A lição de hoje então tem por título Jó e a realidade de Satanás. O texto áureo está em Jó capítulo 1 e versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Verdade prática, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais. A leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 1, dos versículos 6 ao 12, e no capítulo 2, versículos 4 e 5. E sempre, quando eu vou falar sobre esse tipo de assunto, especificamente sobre o diabo, eu costumo fazer as seguintes perguntas, né? O que você pensa a respeito disso? Você acredita que ele é real, que existe mesmo, ou você pensa que é uma invenção religiosa, apenas para provocar medo? O que você pensa a respeito? E por que é que eu estou perguntando isso? Quando falamos sobre o diabo, tem aí o que eu chamo de 8 ou 80, né? Tem dois opostos aí, dois extremos, e nós precisamos falar sobre eles rapidamente, para poder então continuar no assunto de hoje, que é sobre realidade dele, a realidade dele. Bom, nesses 8 ou 80, o 8 aqui é uma ideia extremista de que ele não existe. E o 80 é exatamente o contrário exagerado, vamos dizer assim, né? Então aqui no oposto de cá, vamos falar dele que é mais fácil. Estão lá aquelas pessoas que supervalorizam a realidade do diabo, supervalorizam a sua pessoa e a sua ação também. E aqui tem muitos que dizem servir a Deus, que estudam demais a ação do diabo, demoniologia e tudo que envolve o diabo, estudam demais, pensam e falam o tempo inteiro e pouco falam da palavra de Deus ou pouco estudam a palavra de Deus, supervalorizando. Tudo que acontece de errado, colocam aqui, né, na culpa do diabo, na sua relação de ações aí, nas obras do diabo. E não assumem, na maioria das vezes, a própria culpa no erro, ou nos problemas, ou até no sofrimento do que está acontecendo. Então aqui o exagero, a supervalorização do diabo, da sua pessoa e das suas ações. E no extremo oposto de cá, no que eu chamei de 8, então tem um pensamento exatamente o contrário, né? Que o diabo não existe. E dentro dessa ideia de que o diabo não existe, nós temos aí, principalmente duas linhas. Uma delas sendo então o racionalismo filosófico, que ele fala o seguinte, né? O diabo é o mal que existe, e aí resumindo, porque não quero entrar na questão filosófica aqui, mas o mal é tudo aquilo que sai da perfeição e tudo aquilo que sai dos limites aceitáveis, né? Vamos dizer assim. Então, a infidelidade é um mal, todos os tipos de imperfeições, a mentira é o mal, e para esse racionalismo filosófico, então, o mal como uma realidade espiritual simplesmente não existe, porque não tem como colocar limites no espiritual, e não tem como dizer exatamente, né, como não se vê o espiritual, como não dá para medir, como não é possível delimitar fatos no espiritual. Então, para essa linha de pensamento, simplesmente não existe o diabo. O mal, então, é somente aquilo que é factível
Vamos resumir assim, um resumo bem grosseiro, a bem da verdade, porque eu realmente não quero entrar na questão da filosofia aqui. E dentro desse não existe, né, então além desse racionalismo filosófico, tem a questão do mito, né? Desde o início das civilizações são identificados aí relatos escritos, figuras, né, ou com símbolos ou desenhos do diabo. E para os historiadores, para os estudiosos, né, disso, que são os historiadores, arqueólogos e outros profissionais da área, eles definem então que o diabo, essas representações do diabo, representam na verdade aquilo de mal que o homem primitivo não conseguia explicar. Então tudo aquilo que o homem primitivo não conseguia explicar a respeito do mal, ele colocava como sendo o diabo. Então o diabo é uma, né, para essa linha de pensamento, o diabo então é uma representação do mal, e se é uma representação do mal, então é um mito, não existe. Se é mito, não é real e simplesmente não existe. E nós temos que cuidar então, nem para irmos na supervalorização do diabo, que é aqui nesse oposto, ou vir para cá e achar que é um mito, ou que como não dá para ver, como não é factível, né? Então que não existe. Né? Como é espiritual e não dá para medir, não dá para ter dados, vamos dizer assim, então não existe. Nós temos que cuidar para não ir nesses extremos. Nós servimos a Deus, então a nossa base, a nossa linha de raciocínio tem que ser bíblica. E nós que estamos estudando agora o livro de Jó nesse trimestre, mas nós que servimos a Deus e queremos na palavra de Deus, então vamos estudar o diabo aqui dentro da palavra de Deus, nessa linha bíblica. Nós acreditamos na literalidade da Bíblia e sabemos que o diabo existe sim, que ele é real sim e personifica o mal. Em Jó 1:7, faz parte aqui da nossa leitura em classe, ele fala o seguinte, né? Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, a Bíblia já nos coloca o diabo ali como uma pessoa, como um ser que tem ações. E esse versículo aqui de Jó 1:7, ele reforça aquilo que é citado em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então aqui o diabo falou para Deus, aqui em Jó 1:7, que tinha vindo, né, de rodear a terra e passear por ela. E aqui em 1 Pedro nós vemos exatamente o que ele estava fazendo ou o que ele faz quando passeia pela terra. Ele fica procurando alguém para devorar, buscando uma pessoa a quem possa tragar. E muitos teólogos da nossa atualidade, muitos conhecidos nossos, inclusive, não acreditam na realidade e na literalidade de Jó, do livro de Jó. Pensam e defendem que Jó é um personagem inventado, que o livro de Jó é uma história inventada apenas para explicar conceitos teológicos. E quando fazem isso, eles acabam colocando o diabo junto e dizendo, olha, porque se Jó é uma figura, é um personagem inventado, então o diabo também é. E isso é um problema, porque acaba contradizendo aquilo que a própria palavra de Deus é, que toda a escritura é inspirada por Deus. E tudo que está escrito aqui, como verdade, é verdade. E nós temos, né, eu acredito e defendo isso na literalidade da Bíblia. O livro de Jó não é um livro inventado, não é uma história inventada. Jó realmente existiu, não é simplesmente um personagem. Se Jó existiu, então o que está escrito aqui também foi ou é realidade, inclusive a figura do diabo. Então nós acreditamos sim na literalidade dessa história, apenas deixando claro já agora, né, já no início dessa lição. Satanás vem do termo hebraico Satã,
E significa o quê? Adversário e oponente. E adversário e oponente de quem? De Deus. Então, Satanás é real sim, já falei, ele existe sim, é uma pessoa, tem personalidade, e como tem personalidade, tem características muito específicas dele. É um ser espiritual, não de carne e osso, obviamente, ele age de forma sobrenatural, tem inteligência e tem conhecimento. Quando ele fala aqui nos versículos 7 que estava rodeando a terra e passeando por ela, no 9 ele já fala assim, porventura teme Jó a Deus debalde? Quando ele fala isso, ele mostra que ele tem conhecimento, que ele tem inteligência, que ele pensa. Inclusive esse debalde, que muitas não conhecem, não sabem o que é, significa em vão. Então o diabo pergunta para Deus, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura teme a Jó em vão? Ele fala, e argumenta com Deus, tu o cercaste de todo tipo de bens, deu casa, família, a obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Então ele fala que Jó, ele acusa Jó de uma falsa religiosidade. Ele fala que Jó só teme a Deus, e só é o que é, porque Deus o abençoou muito. E isso, para ele falar isso, é porque ele tem inteligência, ele tem esse poder argumentativo, mas principalmente porque quando ele está aqui rodeando a terra, ele está observando, ele está espreitando, ele está buscando quem devorar. E para buscar quem devorar, ele olha, ele vê, ele toma conhecimento do comportamento da pessoa. Assim como ele conhecia Jó, comportamento de Jó. Então ele toma conhecimento do comportamento da pessoa, conhece suas fraquezas, mas tem algo que ele não consegue ver, que é o interior da pessoa. Ele não vê os pensamentos, ele não lê pensamentos. Isso é somente Deus. Somente Deus vê o interior da pessoa. Como está lá em 1 Samuel 16. Mas ele não lê pensamentos, mas ele conhece o comportamento. Né? E o diabo aqui argumentou com Deus da mesma forma que argumentou com Jesus lá na tentação no deserto. Estava escrito em Mateus 4, dos versículos 1 ao 11. Então, o diabo tem, né, essas características de inteligência, de conhecimento, de argumentar, de observação, de perceber pelo nosso comportamento, né, as nossas fraquezas, onde nós somos fortes. E muitas vezes, algumas fraquezas que nós não damos muita atenção, o diabo vem e prepara uma cilada, uma armadilha justamente nessa área, nessa fraqueza que nós acabamos não dando atenção. E por isso que a Bíblia fala, e Jesus nos ensina, lá em Mateus 26 e 41, sobre o que realmente são as nossas armas espirituais e como podemos vencer a atuação do diabo nas nossas vidas. Jesus fala assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, as armas espirituais, vigiai e orai. E vigiai sobre nós, as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas fraquezas. As nossas fraquezas precisam estar aos pés da cruz. E precisamos sim pedir para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Lá em Filipenses 1 e 6, fala sobre a boa obra que o Espírito Santo começou em nós. E nós precisamos pedir e dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós, para que trabalhe nessas fraquezas, para que nos fortaleça através do fruto do Espírito, porque o diabo conhece as nossas fraquezas, muitas vezes, mais até do que nós, porque nós conhecemos as nossas fraquezas, mas tem vezes que ficamos um pouco inconscientes em relação a elas, ou não dando valor devido, não dando atenção, e acaba se tornando ali justamente a brecha para o diabo vir e trabalhar e preparar ali alguma coisa. Nós precisamos entender que o diabo que está no Velho Testamento, que fala-se no Velho Testamento, é o mesmo que o Novo Testamento. O diabo do Novo Testamento, né, vamos dizer assim, complementa o que está no Velho Testamento, porque a Bíblia ela é uma revelação progressiva.
né? O que nós conhecemos aqui do Velho Testamento só vai ser completado no Novo Testamento, com o que o Novo Testamento vem e complementa. Então, em hipótese nenhuma, podemos dizer que o Velho Testamento e o Novo se contradizem, ou que o diabo do velho é um e o diabo do novo é outro, como tem pessoas que falam. Não, é um só, porque a Bíblia ela é uma revelação progressiva, conforme nós vamos avançando do Velho para o Novo Testamento. E o livro de Jó, ele não busca explicar a origem de Satanás. Não é o objetivo, não é a proposta do livro. E muito menos como é que o mal veio, como é que o mal existiu no universo, não. Assim como Gênesis, né, o princípio, não explica a origem de Deus, a existência de Deus, simplesmente começa falando sobre Deus, o livro de Jó, da mesma forma. Ele não vai explicar, né, a origem de Satanás, o início do mal, a origem do mal, nada disso. Ele simplesmente vai falar sobre a realidade do diabo. E o livro de Jó é um livro ali no Velho Testamento que mais esclarece sobre o diabo, sua realidade e as suas ações, a sua obra. Então é um livro muito rico para falarmos sobre isso. Embora o livro de Jó fale do diabo, cite o diabo somente nos capítulos 1 e 2. Do 3 em diante, até acabar, não cita mais. Porque o diabo não é a evidência, não devemos maximizar, supervalorizar o diabo. E o livro de Jó fala isso. Ele apresenta o diabo como provocador do sofrimento de Jó, especificamente, apresenta o que o diabo é, e depois disso, ponto. Acabou. Entra em atuação ou entra em evidência o comportamento do homem, no caso de Jó, e a atuação de Deus. Embora Deus não apareça até o final do livro, quase o final, mas está ali subentendido a presença de Deus em todo o tempo. Então, no livro de Jó, o diabo existe sim, e o mal é uma realidade e pronto. Inclusive, no livro de Jó, o mal é anterior a Jó. Por que isso? Por que eu estou falando isso? Porque no testemunho que Deus dá sobre Jó, já fala assim, Jó desviava-se do mal, ou seja, já tinha o mal, já existia o mal, não foi algo que surgiu quando o diabo apareceu aqui na conversa, não. O mal já estava ali, Jó já se desviava do mal. Então, o mal é uma realidade e sabemos que hoje ele está espalhado aí por todo o universo, não é possível ignorar sua existência. Inclusive, as pessoas fazem muitas perguntas a respeito disso. Por que uma criancinha pequena, indefesa, ingênua tem câncer? Por que acontecem as calamidades no mundo? Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E, na verdade, nós não podemos ignorar a presença do mal, a presença do diabo, ao tentar explicar essas questões. Porque desde que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, então, o diabo está atuando e o pecado provoca muitos, se não a maioria desses males. E justamente porque o pecado provoca muitos desses males, inclusive aí a revolta da natureza e muitas coisas, é que os amigos de Jó o acusaram então de pecado. Nós vamos ver isso lá a partir das lições 7, começa na lição 6, né, com a teologia de Elifaz, onde só os pecadores sofrem, a 7, Bildade, se tem sofrimento então é porque tem pecado oculto, e Zofar, o justo não passa por tribulação, questionando isso então, e muitos pensam então que o sofrimento é resultado do pecado, e embora o sofrimento tenha entrado a partir de Gênesis 3 com o pecado, nem sempre o sofrimento é resultado do pecado, e é o que nós vamos ver a respeito de Jó, sobre o qual o próprio Deus testemunhou, que era justo, temente a Deus, desviava-se do mal, ou seja, o sofrimento dele não era consequência do pecado, e é o que nós vamos ver aqui. No caso de Jó, o mal aparece exatamente associado a Satanás diretamente e não a algum tipo de pecado. Embora o próprio Jó não tivesse consciência de que era o diabo que estava provocando toda a sua dor, todo o seu sofrimento. Os capítulos 1 e 2, eles são bastidores
acessíveis a nós. Nós conhecemos a história, nós temos acesso a essa parte da história. Jó, ele não tinha. Então vamos lá na continuidade aqui do texto de Jó 1. Satanás, ele tem limites, ele não tem livre poder, ele não pode fazer o que ele quer. Ele tá ali, né, tem os limites de atuação dele. Quem é que coloca esses limites? Deus. No versículo 12 fala assim, né? E disse o Senhor Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então Deus deu ali uma permissão para Satanás atuar na vida de Jó. Né? E isso que nós temos que entender. Ele é do mal, é o adversário de Deus diretamente, mas ele não pode fazer o que quer. Ele tem ali limites estabelecidos por Deus. Então vamos entender. Deus criou seres espirituais, seres perfeitos e bons, mas Deus não criou bonecos, Deus não criou fantoches. E esses seres perfeitos criados por Deus, eles foram dotados de livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha. Mas nós não podemos esquecer que na liberdade de escolhas nós temos as consequências. Então, esses seres perfeitos, que foram criados com liberdade de escolha, eles eram escravos das suas consequências. E a origem do mal, Deus não criou o mal, mas a origem do mal está na liberdade de escolher o mal. Então, esses seres perfeitos, com livre-arbítrio, que o livre-arbítrio em si ele não é nem bom e nem mal, né? Ele se torna bom ou mal conforme é usado. Esse livre-arbítrio que nós temos até hoje, eles faziam parte ali desses seres perfeitos criados por Deus. E o diabo, né, Lúcifer, fez uso desse livre-arbítrio de uma forma errada. Ele escolheu o mal, ele escolheu se contrapor a Deus, ele escolheu ser oposição, ele quis ser igual a Deus. E nessa escolha, ele arcou com a consequência, que ele foi expulso do céu e se tornou o que nós chamamos, para explicar melhor, um anjo mau. E ali começou então o mal em si. Eu não quero aprofundar muito aqui, porque não é objetivo, mas apenas para nós darmos essa passadinha e entendermos um pouquinho. Nesse momento, então, que ele foi expulso dali, os anjos que ficaram com Deus, então Deus ali tirou, né, bloqueou, vamos dizer assim, para entender na nossa linguagem, o livre-arbítrio dos que ficaram com Deus. Os que escolheram ir com Lúcifer foram e fazem parte aí da sua hierarquia do mal, aí do seu exército do mal. E o mal, então, ele surgiu do bem. O mal surgiu da livre escolha. O mal surgiu da liberdade que Deus tinha dado para eles, para os anjos, os seres criados. Então, Deus, ele não é o responsável pelo livre-arbítrio, embora ele tenha dado o livre-arbítrio. Deus não é responsável pela ação livre. Não, porque Deus não executa. Quem escolhe é que executa. E, então, falando de livre-arbítrio, Deus isenta totalmente Jó de culpa sobre a questão dos males que o afligiram. Né? Deus deixa claro que Jó não tinha culpa sobre os males, sobre esse sofrimento todo. Vamos ler aqui em Jó 2 e 3. Continuidade, né, do assunto aí. A segunda conversa de Deus com Satanás. De onde vens? Deus pergunta. Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. É isso que ele fica fazendo o tempo inteiro. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Deus isenta Jó de culpa do sofrimento, de todo o sofrimento que aconteceu aqui no capítulo 1. E nós precisamos ter isso muito claro, né? Que Deus isentou Jó de toda a culpa. Mas mesmo assim, Jó teve participação moral em todo o processo ali da sua história de sofrimento.
E nós vamos ver logo mais sobre isso. Mas vamos lá, eu já falei então que Satanás significa, né, adversário, o oponente. Outro nome que é dado para Satanás, e aí mais no Novo Testamento do que no Velho. No Velho Testamento nós encontramos mais a palavra Satanás, e no Novo Testamento nós encontramos mais a palavra diabo. E muitos usam isso justamente para dizer que não é a mesma pessoa, que não é uma pessoa, mas é uma ação, que é o mal, mas é sim a mesma pessoa, né? Ou que tem artigo ou sem artigo, letra maiúscula, letra minúscula, isso não importa porque apenas vai definir papel e a função naquele contexto, mas de forma nenhuma, quando acontece essa mudança de uso, né, de Satanás ou de diabo, ou letra maiúscula, letra minúscula, não importa, porque não nega a personalidade e a pessoalidade, né, do diabo, não nega ele como uma pessoa e nem com as suas características, apenas define ali função e o papel, como eu disse, no contexto de onde for usado. E o diabo, então, ele provoca todo esse mal em Jó, todo esse sofrimento, toda essa dor e sofrimento. E ele começa, então, afligindo o patriarca com um sofrimento sem precedentes. Eu sei que hoje muitas pessoas passam por o que Jó passou, mas num período de vida muito maior, né, diluído ao longo de muitos anos. E o que Jó passou, nós vamos ver no decorrer do trimestre, foi num curto período de tempo. A Bíblia não deixa claro quanto tempo, mas os estudiosos defendem que foi aí cerca de 9 meses a 1 ano, todo esse sofrimento de Jó. Então foi tudo de uma vez. Foi tudo de uma vez. Todo tipo de sofrimento, né? Então vamos entender. Primeiro, o diabo atingiu as posses de Jó. Hoje, as pessoas que têm muitas posses, elas não perdem tudo de uma vez, né? Mas vão perdendo por muitos motivos. Por má administração, porque deu crise no mundo, crise no Brasil. Então, muitos motivos explicam hoje a perda das posses. Mau uso do dinheiro, muitas coisas. Com Jó, foi de uma vez. Então, vamos ver aqui especificamente, né? Primeiro, aqui a partir dos versículos 13, o diabo ataca os bens de Jó, e os bois, as jumentas, e vieram ali os sabeus e os caldeus, mataram os servos de Jó ali, e pegaram todos os animais, as ovelhas, os servos, pegou tudo ali por ação, né, do diabo. O diabo ali usando então homens para fazer essa maldade. No versículo 17 fala assim: falando este ainda, quando veio outro, disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te as novas. Então, primeiro o diabo atacou as posses de Jó, de uma vez, né? Não foi ao longo de uma crise financeira, não foi ao longo de um tempo usando mal o dinheiro, usando mal ali os recursos financeiros, não, foi de uma vez. Depois, aqui nos versículos 18 e 19, de uma vez então, né, Jó perdeu todos os seus filhos, né, morreram todos ali numa tragédia. E o diabo então atuando ali. Foi tudo muito rápido, tudo muito junto, de uma vez. E isso que nós temos que entender sobre o sofrimento de Jó. E aí Jó fala, né? Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Um versículo que a gente usa muito quando falamos sobre perdas, né, de entes queridos. E depois de tudo isso, então, de todo esse sofrimento, nós lemos em Jó 1:22. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí, teve um novo encontro, uma nova conversa entre Deus e Satanás, e Deus falou, né? Ele conserva a sua integridade. Você viu, Satanás? Jó conserva a sua integridade, embora você tenha feito tudo o que fez. E Satanás fala: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca ali nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. E Deus então permitiu novamente que
Satanás, então, tocasse na saúde de Jó. Deus fala assim, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então nós vemos ali a atuação do diabo, as obras do diabo. Por fim, ali a terceira coisa então que ele atacou foi a saúde, fazendo ele padecer com essa dor. E no decorrer do livro de Jó, nós vemos que essa doença, esses tumores malignos ali, provocavam um cheiro, fedor. E possivelmente por causa disso, Jó acabou se isolando das pessoas, ficando ali, mas só por causa do tipo de doença que o acometeu, e o sofrimento, a dor e tudo isso que essa doença acabou provocando. E aí dentro dessas obras de Satanás, que ele escreve aqui com Jó, nós sabemos que além disso, o complemento, como eu falo, que vem aqui no Novo Testamento, o diabo, o pai da mentira, lá em João 8,44, fala assim, vós sois do diabo, que é vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o diabo, ele, além de ser capaz de infligir dor e sofrimento, como vimos aqui com Jó, e aqui Jesus falando sobre ele, fala que ele é o pai da mentira, ele é homicida desde o início, não se firma na verdade jamais, é mentiroso. Então, além de tudo isso aqui, de dor e sofrimento com Jó, o diabo também ele acusou Jó de uma falsa religiosidade, dizendo que Jó só era temente a Deus porque era abençoado. Se tirasse as bênçãos, ele não seria mais temente a Deus. E Jó, ele acusou também Pedro, tentou ali cirandar com Pedro, em Lucas 22. E tentou fazer isso com Jó, mas não conseguiu. Deus defendeu, Jó como realmente, Deus testemunhou a respeito de Jó como realmente um homem íntegro. E além de ser acusador, pai da mentira, o diabo também é tentador. Então ele provoca, ele prepara ciladas para nos fazer cair. O objetivo do diabo sempre é fazer com que o homem caia, é impedir a nossa eternidade com Deus. Vamos lá em Efésios 6, no versículo 10 em diante, quando falamos sobre a armadura de Deus, quando Paulo fala sobre a armadura de Deus, nós vemos assim, versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo prepara ciladas, ele prepara sim situações para nos tentar e fazer com que nós tenhamos uma queda espiritual, nós caiamos ali no pecado e pecamos contra Deus. Esse é o objetivo dele, o objetivo do diabo. E aqui na história de Jó, o que o diabo fez aqui, lá quando ele perdeu os bens? Ele impulsionou ali os sabeus e os caldeus, que eram povos nômades, para ir lá e pegar os bens de Jó, dizimar ali, matar os servos e fazer o que eles fizeram, que está descrito aqui no capítulo 1, dos versículos 13 até o 17. Então o diabo é isso, o diabo é inimigo das nossas almas. Ele provoca dor, ele provoca sofrimento sim, ele acusa, ele tenta nos enfraquecer também, nos acusando, colocando ali, propiciando para que tenhamos ideias contrárias à palavra de Deus. Ele prepara ciladas, ele prepara armadilhas, ele prepara situações para que nós para nós pecarmos contra Deus. Mas, como eu falei, o diabo, ele não tem o poder de escolher por nós e nem de nos fazer pecar. Ele não tem esse poder. O poder do diabo é limitado. O poder do diabo
é limitado, então tem limites, isso nós não podemos perder de vista. E precisamos ser responsáveis, autorresponsabilidade nesse aspecto. Não podemos jogar na culpa do diabo coisas que nós decidimos, né? Como eu falei, a liberdade de escolha. Quem escolhe é que executa aquela ação também. E nós temos que cuidar disso. Jó, ele teve participação moral em todo o processo. O diabo sai de cena aqui, no capítulo 2, depois ali dessa conversa com Deus, depois de tocar na saúde de Jó, ele sai de cena e não fala-se mais nele no restante do livro. Entra em ação, então entra em evidência o comportamento de Jó, a sua participação moral em todo o processo. Que participação é essa, né? A forma como ele se comportou durante todo esse sofrimento. E a forma como Jó se comportou foi uma escolha dele. É isso que precisa ficar na lição de hoje. Como Deus fala aqui no 2 e 3, capítulo 2, versículo 3, Jó conserva a sua integridade. Conserva. Isso é uma escolha da pessoa. Foi uma escolha de Jó. Se conservar íntegro. A forma como Jó se comportou foi a escolha dele. Deus permitiu Jó ser provado pelo diabo. Mas a resposta a essa provação de Jó foi escolha do próprio Jó. E essa escolha de Jó, de se manter íntegro, foi o tapa na cara do diabo, porque mostrou claramente que o diabo estava errado a respeito de Jó, a respeito dos justos que sofrem, e mostrou também que o diabo vai ser derrotado. Aqui especificamente foi derrotado, né, de uma forma mais individual por Jó, mas a Bíblia nos mostra que no final, lá em Apocalipse, o diabo será derrotado de uma vez por todas. E nós temos que crer e confiar em Deus, que isso realmente vai acontecer, porque a palavra de Deus é verdade, e a palavra de Deus fala que sim, que o diabo será derrotado de uma vez por todas. Nós temos que crer nisso, mas crer e confiar nisso não nos tira a responsabilidade das nossas ações e das nossas escolhas. Jó escolheu não blasfemar, não ceder e continuar fiel à escolha dele. Deus permite o mal, mas Deus não causa o mal. E o livro de Jó, ele revela toda a malícia diabólica, toda a malícia ali, tudo que o diabo fica engendrando, planejando ali, provocar para destruir o homem e impedir a eternidade com Deus. Né? O diabo ele quer impedir a nossa eternidade com Deus de qualquer forma. Então, Deus permite o sofrimento provocado pelo mal, mas até isso Deus usa com fins sábios. Vamos ler aqui Romanos 8 e 28. Nós lemos o seguinte, um versículo muito conhecido. Sabemos que todas as coisas, ou seja, 100% das coisas, cooperam para o bem. Não é para o bem de todo mundo, mas para o bem daqueles que amam e temem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, até mesmo esse sofrimento provocado pelo diabo em Jó, Deus que permitiu, mas Deus pegou isso e transformou em bem. No caso de Jó, com fins sábios e santos. A sabedoria ali presente na vida de Jó. Deus nos ensina, né, através do sofrimento. Nós aprendemos através do sofrimento. Ganhamos sabedoria. E santo, né? A palavra santo tem que estar junto ali. Processo de santificação, como eu chamo. O sofrimento nos ajuda no processo de santificação. O processo de santificação, ele faz o quê? Ele vai tirando, vai fazendo, né, umas aparas, vai tirando ali tudo que não agrada a Deus. E o sofrimento nos ajuda nesse aspecto. E como eu falei, o mais importante dessa lição é a resposta dada por Jó ao mal. O diabo tenta sim, mas os homens é que escolhem pecar ou não pecar. Manter-se, conservar-se íntegro diante de Deus ou não conservar-se. Jó, sem ter consciência de que era o diabo atuando ali, ele escolheu não pecar. Nós muitas vezes sabemos
que esse sofrimento que estamos passando não é fruto, não é resultado de algo que tenhamos feito. Sabemos que esse sofrimento tem outra origem, outro motivo, e mesmo assim escolhemos ceder. Então é esse cuidado, é isso que nós temos que tirar da lição hoje. O mais importante é isso, qual é a nossa escolha, qual é a nossa resposta dada ao sofrimento, como nós respondemos, como nós agimos, qual é o nosso comportamento. Orar e vigiar é a arma espiritual que nós temos para não cair na cilada do diabo. A oração sem cessar, conforme está em 1 Tessalonicenses 5,17. O vigiar as nossas ações, vigiar a nossa vida, cuidar para nos manter nos caminhos de Deus. São os antídotos contra o pecado. Em Efésios 6, dos versículos 10 a 18, nós já estudamos isso no trimestre, lá em abril, maio, no segundo trimestre. Nós vemos aqui sobre guerra espiritual, sobre a batalha espiritual, e é exatamente isso, uma batalha espiritual, e as armas espirituais que nós temos, oração e vigilância constante, estão descritas aqui. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, de forma completa, não é só uma coisa ou só outra, porque quando usamos só parte da armadura, a outra parte que não usamos nos deixa vulneráveis. Então, precisamos entender que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então temos que usar toda a armadura, verdade, justiça, preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação, e por fim aqui que completa toda a armadura no versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse vigiando com toda perseverança, é com paciência, é com constância, né? Nós temos que ser constantes na oração e na vigilância. Eu quero ler aqui também rapidamente, Tiago 1,13, só para ir dirimir alguma dúvida que possa ter, né? Versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus, né, tem uma diferença aí, Deus prova o ser humano para aprovar. O diabo tenta para derrubar. Então Deus não tenta. Deus não nos coloca ali no limite para praticar o mal. Não, quem faz isso é o diabo. Agora, nós é que temos a escolha final de permanecer diante de Deus, de nos conservar íntegros ou de ceder. Que o pecado, que o versículo 14 fala assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então é o nosso olhar, é o nosso coração que nos atrai, né? É o que eu chamei de fraqueza, os nossos pontos fracos, é o que nos atrai para o pecado. E o diabo conhece quais são os nossos pontos fracos, quais são ali as nossas fraquezas. E a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, que é justamente o que o diabo quer. Então, encerrando essa lição, eu repito, o mais importante para aprender com Jó não é sobre a existência ou não do diabo. Sabemos que ele existe porque a Bíblia prova isso. O que nós temos que aprender não é sobre as obras do diabo, porque sabemos que ele age, ele está ali para provocar dor, sofrimento, para acusar e tentar. Mas o mais importante que nós temos que aprender com Jó na lição de hoje é a resposta que nós damos a tudo isso. Qual é o nosso comportamento? Qual a nossa escolha? Nos manter íntegros e fiéis a Deus, independente de qualquer coisa que aconteça, independente de qualquer dor, de qualquer sofrimento, de qualquer doença, de qualquer perda de pessoas que amamos? Qual é a nossa escolha diante de todo o sofrimento que nos vem? Seja um sofrimento provocado por doenças, por pecados, ou seja um sofrimento que nós não sabemos o motivo, mas que muitas vezes pode ser como o de Jó,
provocado pelo diabo para nos fazer pecar. Qual é a sua escolha hoje? Pense sobre isso. Não deixe, não jogue para o diabo a responsabilidade da sua escolha. Seja adulto, seja maduro na sua escolha, se responsabilize pela sua escolha, pela sua liberdade de escolha e saiba fazer a boa escolha, aquela escolha que te levará para uma eternidade com Deus. Amém? Tenha uma semana abençoada na presença de Deus e até a próxima lição, se Deus quiser. Deus abençoe.